Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Mãe de 3 aos 39 e no vídeo de hoje eu venho te ensinar alguns truques, algumas ideias para que a gente possa deixar o caderno do nosso filho um pouco mais organizado. E se você acha que para ensinar o seu filho a ter um caderno mais organizado, mais apresentável, é necessário investir em marcas famosas? Esquece isso. Vamos aprender a organizar o caderno com algumas dicas, alguns truques que você vai se surpreender no resultado final se você aplicar. Então, corre lá, pega papel e caneta para ir anotando as dicas e quando você for organizar o caderno do seu filho, você já vai ensinando para ele. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos e me conta aqui qual foi a dica que você mais gostou ou aquela que você achou mais fácil de botar em prática. Então vamos aprender. Primeira dica é você ter uma letra organizada. Então o ideal é você sempre procurar arredondar as letras para que a gente possa ter uma leitura clara. Então, se o seu filho tem dificuldades, tem a letra um pouquinho feinha, vai ensinando para ele que as letras, elas precisam estar legíveis, né? De uma forma que a gente possa ler fluentemente. Se o seu filho consegue ler sem nenhuma dificuldade, então o professor dele ou você vai conseguir ler também. Então, a primeira coisa para ter um caderno bem organizado é ter uma letra bem clara, bem legível. Combinado? Dica número 2. Você pode ensinar o seu filho a destacar os títulos. Os títulos, isso pode ser o título de um texto, pode ser uma chamada para uma matéria específica. E aí você pede para ele escrever um pouquinho maior, ou escrever com uma caneta diferente, ou marcar, colocar algum detalhezinho, algum coraçãozinho, alguma estrelinha, para identificar que aquilo ali é um título e que deve ter uma atenção especial ao ser lido. Então, essa dica aí vale muito a pena. Dica número 3. Agora a gente vai falar na questão das canetas. Gente, muitas pessoas acham que ter a melhor caneta, aquelas canetas caríssimas, vai fazer o caderno ficar mais bonito, mais apresentável, muda a sua letra e muda sim. Para cada caneta que a gente escreve, a letra da gente pode mudar um pouco. Por quê? Às vezes a caneta é escrita fina, às vezes a caneta é escrita grossa. De preferência, você compra uma caneta com escrita fina e pode ser essa caneta aqui, a Compacto 07, que é uma caneta baratinha, eu acho que R$1,50 mais ou menos. Uma caneta super barata, entrega muito, você escreve tudo perfeitamente e ela não borra, não mancha. É uma caneta excelente. Dica número 4. Essa é ótima. É aquela dica que vai fazer a diferença em qualquer data que você for fazer uma anotação. É você utilizar as datas. Então, sempre aconselho o seu filho a anotar a data. Se o caderno já tem aquela marcaçãozinha, já ensina ele a usar aquilo ali. Se por um acaso não tiver, mostra para ele como é que faz. Pede para ele fazer um quadradinho ou um círculo e anotar o dia, o mês e o ano, para que a gente possa sempre estar atento a que dia foi feito aquela anotação. Então, sempre colocar as datas é essencial. Dica número 5, eu acho que é 5. Mostra para o seu filho a importância de separar as coisas em ícones. Em colocar uma bolinha, em colocar um asterisco, sempre que tiver algo interessante a ser anotado. Então, pode ser um subtítulo, pode ser alguma palavra-chave,
algo que marque a importância ou que ele precisa voltar lá para estudar, combinado? Então, sempre mostrar para ele, apresentar a seu filho os ícones, que é aquele pontozinho que a gente faz assim, ó. Aí você ensina que ele faz com uma canetinha mesmo, faz um pontozinho, faz um quadradozinho, faz uma seta. Isso vai ajudar muito a identificar o conteúdo que ele precisa estudar ou que ele precisa ter mais atenção um pouco mais tarde. Outra dica que é bem legal é você usar aqueles post-it. Eu acho que é assim que fala, post-it. Que é esse negocinho aqui, que é muito chique, mas que é bem carinho, tá, gente? É bem interessante se você tiver condições de você comprar para o seu filho e ele ir marcando também as matérias ou algo que ele achou interessante, ou marcar algum assunto específico que ele vai ter que estudar para a prova. Então, os post-its são umas ótimas pedidas. Porém, se você não tiver condições de comprar post-it, você pode ensinar para o seu filho a fazer os retângulos, fazer as caixinhas direitinho, do jeito dele, com a mãozinha dele, utilizando régua ou não. Você deixa ele bem à vontade. E aí ele pode pintar por dentro com uma canetinha, pode fazer uma observação, pode colocar um lembrete que a professora pediu, ou algum horário, não é? Então, assim, a gente vai driblando. Se seu filho não pode ter um post-it, mas ele pode personalizar o próprio post-it dele. Então, essa dica é top. E agora a dica de ouro é o seu filho abusar das cores. Abusar das cores e fazer uso daquilo que ele tem. Então, não se faz necessário ter aquela caneta da marca famosa, aquele estoso que vem 427 canetas dentro, que são milhares de canetas, tô brincando. Assim, para que ele tenha muito material diversificado na mão. Claro que isso é muito bom, mas ele pode mudar tudo, todo o cenário do caderno dele, com apenas algumas canetinhas. Então, quando você muda só de cor, se você tem o uso de usar sempre uma caneta azul, então você compra uma caneta azul e preta. Ou se você quer dar uma diferenciada, compra uma canetinha vermelha. Só com isso aí já dá uma super mega diferença no caderno. Então, assim, abusa das cores. Se você tem possibilidade de comprar várias canetinhas, caneta azul, caneta roxa, marca-texto, é bem bacana, é. Mas se você não tem um marca-texto, pega o seu lápis de cor mesmo, faz o seu título e passa o lápis de cor assim por cima, que já vai dar toda a diferença. Então, a gente vai ensinando a nosso filho a não ficar triste porque o colega dele tem aquele material super, hiper top. E aí, ele também vai deixar o caderno dele personalizado com aquilo que ele tem, com aquilo que você pode dar para ele. É pouco, mas eu tenho certeza que você deu com muito amor e carinho. E a última dica, a dica número 7, é para aquelas crianças um pouquinho maiores, que têm realmente uma atenção maior, de você fazer algumas anotações na hora da aula e quando for mais tarde que você for estudar, você passar a limpo. Então, assim, às vezes a gente rabisca, às vezes a gente erra, e aí é interessante a gente chegar em casa e passar a limpo a matéria. Vai ser bom porque o seu filho vai estar revendo aquele assunto, porque de qualquer forma ele vai ter que ler para poder passar a limpo. E também vai ser bom para o caderno dele, porque aí os erros que ele cometeu anteriormente na grafia, agora ele vai poder dar uma outra cara e fazer tudo de novo. Mas atenção, essa dica é para as crianças que são maiores. 4º, 5º ano, 6º ano, e é uma questão realmente de organização. Porém, ajuda bastante a fixar o conteúdo que ele adquiriu na aula. Então, é como se ele estivesse revendo a matéria de novo. E, com certeza, isso só vai trazer benefícios para o seu filho. Então, é isso, gente. Lembra que não se faz necessário você ter muito, nem você ter pouco, é você ter a quantidade certa
das coisas certas. Então, o essencial são canetas com cores diferentes, um lápis de cor e algumas canetinhas de lápis hidrocor. Então, com isso aí, você organiza seu caderno todo, você faz desenho, você faz título, você rabisca, você marca texto. O importante é a gente ensinar para o nosso filho como é que a gente pode viver sem dar atenção ao superconsumismo, né? Se você pode comprar, ótimo, nada contra, tá, gente? Mas se você não pode, a gente se vira com o que tem, né, amiga? A gente se vira com o que tem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Organizem aí o material do filho de vocês. E eu tenho um vídeo falando também sobre algumas dicas de como você pode economizar na compra do material. Eu vou deixar o vídeo aqui para você dar uma clicada lá e ir conferir algumas dicas de como a gente pode economizar lá na compra dos materiais agora em 2022. Agradeço por você ter ficado comigo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!